jardim do Éden a história começou. Uma grande alma que se fragmentou. O conselho da serpente Rava escutou, e o vaso sagrado ali se quebrou. Mas o Eterno em sua misericórdia desenhou um plano perfeito que o tempo revelou. Não é apenas história, é reparação. O segredo da alma em reencarnação. O que uma desfez, quatro virão refazer, para a luz da Shekhinah reacender. Sara, Rivka, Harel e Leia, quatro pilares, uma santa ideia, juntando os pedaços que caíram no chão, trazendo ao mundo a retificação. Mães de Israel, guardiãs da fé, refazendo o caminho da mulher. Sara teve a visão, o Ruach HaKodesh afastou o mal, para o filho não se perder. Rivka entendeu o jogo da serpente, guiou Yaakov para agir sabiamente, vestiu a pele para a bênção resgatar. O que foi roubado teve que voltar. E no amor de irmãs o ciúme morreu, Harel os sinais, a Leia cedeu. Venceram o orgulho, a inveja e a dor, construindo a casa com puro amor. Onde havia disputa, plantaram união, curando a ferida do coração. A pureza do sangue, a luz da vela e a porção da Erralá que se revela. Três chaves de ouro para consertar o erro antigo, vamos reparar, trazendo o Éden para dentro do lar. Sara, Rivka, Harel e Leia, quatro pilares, uma santa ideia, juntando os pedaços que caíram no chão, trazendo ao mundo a retificação. Mães de Israel, guardiãs da fé, refazendo o caminho da mulher. Na escola Kibel Sinai, aprendemos o sinal. A alma retorna para vencer o mal. Tikkun realizado, mistério profundo, a luz das matriarcas iluminando o mundo. Olhando para as histórias das grandes matriarcas de Israel, Sara, Rivka, Harel e Leia, uma coisa sempre me intrigou. Por que a vida delas foi tão cheia de dor? A gente vê esterilidade por décadas, conflitos familiares intensos. Parece um padrão, né? É um padrão muito claro. E é difícil não pensar que é coincidência. Exato. O material que a gente está analisando hoje, que vem de uma aula do Moré André Clem Rosa da escola Kibel Sinai, traz uma ideia que, nossa, vira tudo de ponta cabeça. Vira mesmo. Ele sugere que a resposta não é histórica, mas sim uma missão espiritual quase secreta. Uma missão para consertar algo que deu muito, mas muito errado, lá no comecinho da humanidade. E essa eu acho que é a chave para a gente destravar essa análise inteira. Para seguir esse raciocínio, a gente tem que, tirar os óculos da leitura literal. E colocar outras lentes. Exato, as lentes da Kabbalah. O conceito central aqui é o de reencarnação com um propósito, o que chamam de Tikkun. Tikkun, que significa retificação, conserto, né? Isso. A ideia é que a história não é só uma linha de eventos. É, na verdade, um grande processo de cura cósmica. Almas retornam para resolver pendências e restaurar um equilíbrio que foi perdido lá no início de tudo. Ok, vamos
Vamos desempacotar isso porque a ideia é gigante. E o ponto de partida, segundo essa fonte, não é nem com as matriarcas. Não mesmo. A gente precisa voltar ainda mais no tempo. Para a primeira mulher, Rava, que a gente conhece como Eva, Exato. o material descreve a alma dela não como uma alma individual qualquer, mas como uma alma geral. O que isso significa exatamente? Pensa nessa alma geral assim, como a matriz de um vitral imenso, perfeito, que continha dentro dele o potencial de todas as almas que viriam depois. Nossa. Não era só uma alma, era a raiz de todas as almas. Entendi. E aí, quando ela cometeu o erro no Gan Eden, lá no Jardim do Éden, ao ouvir a serpente, o dano foi tão profundo que a fonte usa a metáfora de um vaso que se quebrou. Não foi só uma rachadura. De jeito nenhum. O vitral inteiro se estilhaçou, virou incontáveis cacos. Uma única vida, uma única tentativa, seria impossível para juntar tudo de novo. O conserto precisaria ser feito em etapas. Em etapas por outras pessoas, exatamente. Entendi. Então, a solução espiritual para esse estrago cósmico foi fragmentar a própria alma? Foi exatamente isso. A alma de Heva precisou se dividir e reencarnar nesses cacos principais, que seriam as 4 matriarcas. Uau! Então, de repente, a história muda, né? Sara, Rivka, Rachel e Leia não estão mais só tentando construir uma família. Elas viram agentes numa missão. Numa missão de resgate espiritual. Cada uma delas carrega um pedaço da alma original de Rava e, com isso, uma parte da responsabilidade de consertar uma falha específica daquele erro primordial. Então, as vidas difíceis delas não são um castigo? Não. São o próprio mecanismo do conserto. E aqui a coisa fica incrível, porque o material não fica só na teoria. Ele aponta o dedo para 3 falhas muito específicas de Rava e mostra como a vida de cada matriarca foi a resposta direta para uma delas. A primeira que ele menciona tem a ver com uma coisa que parece até atual. Qual seria? A ingenuidade de dialogar com o mal. Rava conversou com a serpente. Sim, ela deu palco, né? Deu atenção para uma força destrutiva. A retificação para essa falha, segundo o ensinamento, veio através da Sara. Sara. A fonte diz que Sara possuía Ruach HaKodesh. Isso não é exatamente profecia. É mais como uma clareza espiritual muito aguda, uma inspiração divina. Tipo um detector de más influências. Perfeito. Uma intuição em nível máximo. E como ela usou esse superpoder? Ela usou para identificar a energia negativa que estava crescendo no Ismael, o filho da Agar. Certo. Ela viu que aquela influência podia corromper a santidade da linhagem que estava sendo construída. E ao contrário de Rava, que acolheu a conversa... Sara foi decisiva. Totalmente. Ela mandou afastar o problema. Foi um ato de discernimento, assim, brutal, mas necessário, que corrigiu diretamente a falha da ingenuidade de Rava. Ela não dialogou com o problema, ela o removeu. Exato. Entendi a lógica. Mas é um ato de uma força enorme. O que, segundo a fonte, deu para Sara essa clareza que a Rava não teve lá no Éden? Olha, o ensinamento sugere que a própria jornada da Sara, a esterilidade dela, as provações, tudo isso forjou nela essa capacidade. A dor a tornou mais forte. Exato. Rava estava num estado de perfeição, talvez sem defesas contra uma negatividade que ela nunca tinha visto. Sara não. Ela viveu no mundo real, cheio de desafios, e isso afiou a percepção espiritual dela. A dor a tornou sábia. Faz sentido. A dor como ferramenta. Ok. Então a primeira correção foi sobre discernimento. Mas o material aponta para outra falha de Rava, que é bem mais humana, eu diria. Sei. Tem a ver com ciúme e inveja. A fonte menciona que um dos medos de Rava era que, se ela morresse por comer o fruto, Adão se casaria com outra mulher. Exato. Um sentimento egoísta, né? Focado no eu. Foi outra rachadura no vaso. E essa retificação foi um trabalho em equipe das matriarcas, focado em superar o ego. A gente vê isso na Sara, que entrega a serva Agar para o marido para que ele tenha um herdeiro. Um ato de desprendimento imenso. Gigante.
Mas o exemplo máximo que o texto destaca como algo quase sobre-humano é o da Raquel. A história dela com a irmã Leia é uma das mais dramáticas da Torá. É de cortar o coração. Raquel estava prometida para o Jacó. Eles tinham combinado uns sinais secretos para que ela não fosse enganada e trocada pela irmã, Leia, na noite do casamento. Certo. Mas quando ela vê que o pai vai mesmo humilhar a Leia publicamente, Raquel faz o impensável. Ela entrega os segredos para a irmã. Nossa. Ela conscientemente abre mão do amor dela, da felicidade dela, para salvar a honra da irmã. É a anulação total do ego e do ciúme. O oposto exato da atitude de Rava. Exatamente. Ela colocou o amor pela irmã e o plano divino acima do seu próprio desejo. É um nível de autoanulação que é difícil até de conceber. Mas essa retificação coletiva parece quase injusta, porque a Ravel, que não cometeu o erro, teve que fazer um sacrifício tão grande por um ciúme que nem era dela. Essa pergunta é excelente, porque ela toca no cerne dessa visão cabalística. A ideia é que a alma geral nos conecta a todos. Não existe um problema só meu. Entendi. O erro de Rava não foi dela, foi nosso, porque somos todos fragmentos daquele vitral original. O sacrifício da Ravel não foi para consertar um erro alheio, Foi para consertar uma parte da alma da humanidade. que ela carregava dentro de si. É uma responsabilidade cósmica, não uma culpa individual. Isso muda tudo. Ok. Terceira falha. Orgulho. Afonso aponta para a frase que Rava diz ao ter o primeiro filho, Caim, adquirir um homem com Deus. A interpretação é que ela se colocou como sócia de Deus no processo, né? Isso, eu e Deus fizemos isso juntos. Ela atribuiu a si mesma parte do poder da criação. E a correção para isso? Foi brutal e direta. A dor da esterilidade. Todas as 4 matriarcas foram estéreis por anos. Todas elas. Essa dificuldade extrema, essa humilhação de não conseguir gerar vida, forçou elas a internalizar da forma mais profunda possível que a vida vem unicamente do Criador. Não há mérito ou poder humano que possa forçar isso. Exato. E a prova de que o concerto foi feito está nos nomes dos filhos. Como assim? A Leia, por exemplo, ela era a menos amada, a que mais sofreu. Ao ter o 4º filho, ela o chama de Yehudá. Esse nome vem da raiz da palavra agradecer. Ah... E ela diz explicitamente, desta vez, agradecerei a Hashem. Ela não diz eu consegui. Ela devolve toda a glória, todo o crédito a Deus. Foi a correção pública e verbal do orgulho de Ravá. Perfeito. Uau! A gente passa por essas histórias e não percebe essa arquitetura toda por trás. E material, então, revela o que chama de Sod. Um segredo. Uma camada ainda mais profunda que conecta tudo isso, a famosa briga entre os irmãos Jacó e Esaú. Sim, o ensinamento eleva essa disputa familiar a um palco cósmico. Vira uma reencenação do drama do Jardim do Éden. Nessa leitura simbólica, Jacó representa a retificação da alma de Adão. E o Esaú? Esaú representa a energia da serpente. Ok, essa conexão Jacó, Adão e Esaú serpente transforma uma história de família numa espécie de batalha cósmica. Exatamente. Se é assim, o papel da mãe deles, Rivka, muda completamente. Ela não tá só favorecendo o filho preferido. De jeito nenhum. Ela se torna a diretora da peça. Com a sabedoria dela, a Ruach HaKodesh, que ela herdou da Sara, ela entende o que está em jogo. Ela sabe que as bênçãos não podem ir para o lado errado. Isso. Ela sabe que as bênçãos do pai Isaac, que representam o fluxo da santidade no mundo, não podem ir para a energia da serpente. Elas precisam ir para o Adão retificado. Então toda a trama que ela arma não é manipulação familiar. É uma intervenção cósmica. É uma intervenção para garantir que a história siga no rumo certo. Espera um pouco, mas isso sempre me incomodou. Para fazer isso, o Jacó precisou se vestir com pele de cabra para parecer o irmão, mentir para o pai cego. Soa um pouco como os fins justificam os meios. Como a fonte diferencia a astúcia de Jacó da malícia da serpente? É a intenção que muda tudo. Ótima pergunta. A fonte descreve isso como um pagamento na mesma moeda em nível espiritual. A ideia é que a serpente usou de engano, de disfarce, para roubar as luzes, as centelhas de santidade, no Éden. Certo. Para recuperá-las, era preciso usar a mesma ferramenta.
Jacó teve que vestir a pele do adversário, entrar no jogo dele para resgatar o que era seu por direito espiritual. Então a diferença é a intenção. É a intenção. A serpente usou a astúcia para criar o caos. Jacó, guiado por Rivca, usou a astúcia para restaurar a ordem e trazer a santidade de volta ao seu lugar. Foi uma manobra de guerra espiritual, não uma mentira por ganho pessoal. Entendi. É uma lógica complexa, mas dentro desse sistema faz sentido. E o que tudo isso, essa história de concertos cósmicos, significa para hoje? O ensinamento não para no passado. De jeito nenhum. Ele conecta tudo isso a práticas muito concretas, detalhando 3 danos que a ação de Rava causou ao mundo. E 3 mitzvot. Exato. 3 preceitos, que são dados especificamente à mulher para serem a retificação contínua desses danos. É como se a missão continuasse. Certo. Quais são esses danos e concertos? O primeiro dano, a fonte diz que Rava derramou o sangue da humanidade. Quer dizer, ao trazer o pecado, ela introduziu a mortalidade no mundo. A morte entrou na equação. Isso. A retificação para isso é a Nidá, as leis de pureza familiar. Ok, mas como exatamente um ritual ligado ao sangue, como a pureza familiar, conserta algo tão abstrato como a introdução da mortalidade no mundo? Qual é a ponte? A ponte é que a Nidá pega o sangue que se tornou um símbolo de finitude e morte e o ressignifica dentro de um contexto de santidade, de potencial de vida e renovação. Ah, entendi. Ao seguir essas leis, a mulher está, num nível microscópico, consertando a dimensão espiritual do sangue, elevando de um símbolo de perda para um símbolo de vida potencial. Ok, isso é profundo. Qual o segundo dano? O segundo dano é que ela apagou a vela do mundo. A vela aqui é uma metáfora para a luz da presença divina que era manifesta no Éden. A ação dela diminuiu essa luz, trouxe escuridão espiritual. E a retificação? O acendimento das velas de Shabat. A cada sexta-feira à noite, quando a mulher acende aquelas velas, ela não está só iluminando a casa. Simbolicamente, ela está revertendo o dano, trazendo de volta a luz espiritual para o seu lar e para o mundo. É dar um significado cósmico a um ato semanal. E o terceiro? O terceiro dano foi que ela estragou a halá. Halá é a porção da massa de pão que era separada como oferenda. Simboliza a pureza do sustento, que se tornou algo que a gente precisa obter com o suor do nosso rosto. E a retificação é a mitzvah da separação da halala. Exatamente. O ato de, ao fazer pão, separar um pedacinho da massa como uma oferenda simbólica. Esse pequeno gesto eleva todo o alimento, o processo de trabalhar pelo sustento e restaura uma centelha da santidade original. E o material amarra tudo isso de uma forma espetacular no final, voltando para Sara. Sim, ele fecha o círculo perfeitamente. Existe uma tradição que diz que na tenda de Sara, esses 3 milagres, que correspondem às 3 mitzvot, aconteciam de forma constante. Quais eram? Primeiro, a vela de Shabat, que ela acendia na sexta-feira, ficava milagrosamente acesa até a sexta seguinte. Nossa! Segundo, o pão que ela fazia, a halá, se mantinha fresco a semana inteira. E terceiro, uma nuvem divina, um sinal da presença de Deus, pairava constantemente sobre a tenda dela, o que remete à pureza da Nidá. Ela não apenas consertou os erros. Não. Ela recriou o estado ideal na sua própria casa. A tenda dela virou um protótipo do Jardim do Éden restaurado. A missão foi cumprida. Exatamente. Ela e as outras matriarcas não só juntaram os cacos do vaso quebrado, elas o fundiram de volta e o fizeram brilhar novamente. A tenda da Sara se tornou a prova viva de que a retificação era possível. Recapitulando, então, a gente partiu das dores das matriarcas, voltou até o Jardim do Éden e viu como a vida delas pode ser lida não como tragédias, mas como uma missão cirúrgica para reparar a alma fragmentada de Rava. Corrigido falhas de ingenuidade, ciúme e orgulho. E no final, vimos que essa missão de conserto não ficou no passado. Ela continua em práticas espirituais até hoje. A grande lição parece ser que as maiores dificuldades podem ser, na verdade, os instrumentos para maior elevação espiritual. E para continuar a reflexão, fica uma última provocação que o material inspira.
O foco aqui foi muito claro. As matriarcas consertando a alma de Rava e Jacó consertando a de Adão. Uhum. A pergunta a se ponderar é: será que esse padrão de retificação cósmica para por aí? Ou ele continua, talvez mais sutil, nas gerações seguintes? Interessante. Se a gente olhar outras narrativas da Torá, com essas lentes, onde mais a gente pode encontrar personagens cujas vidas parecem ser um eco, um concerto de falhas de seus antepassados? A história talvez não seja só sobre o que aconteceu, mas sobre um grande concerto que ainda está em andamento. No jardim do Éden, a história começou. Uma grande alma que se fragmentou. O conselho da serpente errava, escutou. E o vaso sagrado ali se quebrou. Mas o Eterno, em sua misericórdia, desenhou um plano perfeito que o tempo revelou. Não é apenas história, é reparação. O segredo da alma em reencarnação. O que uma desfez, 4 virão refazer. Para a luz da Sherinah reacender. Sara, Rivka, Rahel e Leia, 4 pilares, uma santa ideia, juntando os pedaços que caíram no chão, trazendo ao mundo a retificação. Mães de Israel, guardiãs da fé, refazendo o caminho da mulher. Sara teve a visão, o Ruach HaKodesh afastou o mal para o filho não se perder. Ravi que entendeu o jogo da serpente, guiou Yaakov para agir sabiamente. Vestiu a pele para a bênção resgatar. O que foi roubado teve que voltar. E no amor de irmãs o ciúme morreu. Rahel os sinais, a Leia cedeu. Venceram o orgulho, a inveja e a dor, construindo a casa com puro amor. Onde havia disputa, plantaram união, curando a ferida do coração. A pureza do sangue, a luz da vela e a porção da Halá se revela. 3 chaves de ouro para consertar o erro antigo. Vamos reparar, trazendo o Éden para dentro do lar. Sara, Rivka, Rahel e Leia, 4 pilares, uma santa ideia, juntando os pedaços que caíram no chão, trazendo ao mundo a retificação. Mães de Israel, mães de anjos da fé, refazendo o caminho da mulher. Sara, Rivka, Rahel e Leia, 4 pilares, uma santa ideia, juntando os pedaços que caíram no chão, trazendo ao mundo a retificação. Mães de Israel, guardiãs da fé, refazendo o caminho da mulher. Na escola Kibel Sinai, aprendemos o sinal. A alma retorna para vencer o mal. Tikkun realizado, mistério profundo, a luz das matriarcas iluminando o